Sabe aquela pergunta que tira o sono de quem empreende? Pois é, a linha que separa o negócio dos bens pessoais, será que ela é tão sólida assim? A verdade é que, às vezes, ela pode se tornar perigosamente frágil. Por isso, nesta análise, a gente vai entender direitinho o que é esse tal de escudo financeiro. E mais, o que pode criar rachaduras nele. E o principal, como fazer para garantir que a fortaleza pessoal continue segura, não importa o que aconteça com a empresa. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo a base de toda essa proteção, depois a gente vê a principal ameaça, qual é a consequência legal mais drástica, o cenário onde isso mais acontece e, claro, no final, as estratégias para se proteger. Certo, vamos lá para o primeiro ponto. Para a gente entender como essa proteção toda funciona, a gente precisa conhecer o princípio legal que está por trás de tudo isso. A partir do momento em que uma empresa é registrada, a lei passa a enxergar ela como uma pessoa. É isso mesmo, uma personalidade jurídica. Ela ganha um nome próprio, um endereço e, o mais importante, um patrimônio próprio. Isso significa que a empresa pode comprar, vender, fazer dívidas, tudo no nome dela. E essa ideia fica super clara aqui nessa citação da jurista Maria Helena Diniz. Olha só, a empresa é uma realidade autônoma. Pensa nisso, é essa independência que está na base de tudo. As dívidas são da empresa e não das pessoas por trás dela. É exatamente essa separação que cria o nosso chamado escudo financeiro. Imagina um muro legal mesmo. Em situações normais, é ele que impede que os credores da empresa cheguem até os bens pessoais dos sócios, a casa, o carro, as economias. Mas atenção, porque esse escudo não é indestrutível, viu? Algumas atitudes do dia a dia podem criar rachaduras bem perigosas nele. E a principal ameaça tem um nome bem direto: confusão patrimonial. Confusão patrimonial é exatamente o que o nome diz. É quando a fronteira entre o dinheiro da empresa e o dinheiro dos sócios simplesmente desaparece. Sabe? Fica tudo tão misturado que já não dá mais para saber onde termina um e começa o outro. É a bagunça instalada. E como é que isso acontece na prática? Bom, pagar a fatura do cartão pessoal com a conta da empresa é um exemplo clássico. Usar o carro da firma para viagem de fim de semana com a família, outro sinal. Ou pior, a empresa pagar despesas que não têm nada a ver com o negócio, tipo a escola dos filhos. Cada uma dessas atitudes, no fundo, trata o caixa da empresa como se fosse uma extensão da carteira pessoal. O problema é que, quando essas rachaduras ficam grandes demais, o escudo pode se romper por completo. E a consequência legal para isso tem um nome que, olha, é bem imponente. A grande questão é: o que acontece quando a justiça percebe que essa separação é só de fachada, que na prática ninguém está respeitando nada? A consequência é a desconsideração da personalidade jurídica. É uma medida drástica, excepcional. Basicamente, um juiz pode decidir que, para aquele caso específico, o escudo não vale mais nada. Ele meio que levanta o véu que separa a empresa dos sócios e joga a responsabilidade das dívidas diretamente para eles. E o impacto disso é gigantesco. Olha só a diferença. Com o escudo intacto, a dívida da empresa é paga com os bens da empresa. Simples. Mas, com o escudo quebrado, a dívida da empresa passa a ser paga com os bens pessoais dos sócios. Aquele muro de proteção simplesmente desaba. E se tem um lugar onde essa linha fica borrada quase todo dia, esse lugar é o ambiente das empresas familiares. E aqui a dimensão do problema fica muito clara. Segundo dados do IBGE e do Sebrae, perto de 90% das empresas no Brasil têm um perfil familiar. 90%. É muita coisa. Isso quer dizer que esse dilema não é uma exceção, é a regra para a maioria dos negócios no país. Essa vulnerabilidade toda vem da própria natureza dessas empresas, né? Os laços afetivos podem tornar difícil dizer não ou impor regras financeiras mais rígidas. A confiança entre parentes facilita o acesso informal ao caixa, e muitas vezes o negócio é visto como patrimônio coletivo da família, e não como uma entidade jurídica separada. A falta de regras claras de uma governança só agrava esse cenário. Mas, a boa notícia é que essa situação não é uma sentença. É totalmente possível ter um negócio, mesmo que seja em família, e manter o escudo financeiro bem forte. Vamos ver como fazer isso. A proteção toda se resume em uma palavra: disciplina. Passo 1. Separar tudo. Começa com contas bancárias diferentes, uma para a empresa, outra para a vida pessoal. Passo 2. Organizar as retiradas. Todo o dinheiro que sai para os sócios precisa ser formalizado. Tem que ser prolabore, distribuição de lucros, nada de pegar dinheiro do caixa sem registro.
E passo 3, definir o dono de cada bem. O que é da empresa fica no nome da empresa. O que é pessoal fica no nome pessoal. Simples assim. No fim das contas, o ponto crucial é este aqui. A disciplina precisa virar um sistema. É preciso criar regras claras, sabe? Definir o que pode e o que não pode ser feito. E isso é ainda mais importante no negócio de família, justamente para que o afeto não acabe prejudicando as finanças de todo mundo. Então, a reflexão final que fica é esta. As práticas do dia a dia estão reforçando ou, na verdade, enfraquecendo essa proteção. A força do escudo financeiro está literalmente nas mãos de quem gerencia o negócio.